Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no livro de Gálatas, capítulo 2, os versos de 6 a 10, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, Gálatas, capítulo 2, versos de 6 a 10. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então, não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada, ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos gentios, pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo para os gentios, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos judeus. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei. É interessante que nos versos 1 e 2 desse mesmo texto, Gálatas 2, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, particular aos que pareciam ser mais influentes, para não ocorrer ter corrido inutilmente. Paulo, ele 14 anos depois de ter começado o ministério dele, ele desce até Jerusalém e ele vai então se reunir com o Sínodo de Jerusalém. Isso é um nome bonito, né? Na verdade, era uma reunião dos líderes da igreja ali em Jerusalém. E ele foi recebido, e ele fez questão de ser recebido pela liderança. E entre esses líderes estavam Pedro, João e Tiago, que eram considerados os líderes da igreja. Paulo vai até eles e conta que ele estava ali por causa de uma visão que ele tinha recebido. E a visão que ele tinha recebido era exatamente a de ser o apóstolo ou o pregador aos gentios. Gentios são aquelas pessoas que não são judias. Os judeus não são gentios. Agora, quem não é judeu é gentio. Paulo, então, ele vai até lá e ele fala com isso. Pedro abre a porta para os gentios no dia na casa de Cornélio. Quando Pedro prega na casa de Cornélio, o Espírito Santo desce ali entre os gentios e ali então é aberta a porta. Jesus tinha dito a Pedro que ele teria a chave do reino dos céus. E Pedro prega no dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre os judeus. Depois ele tem aquela visão e vai à casa de Cornélio, e aí então os gentios recebem o Espírito Santo. Só que ele não foi o pregador dos gentios. O pregador dos gentios foi o apóstolo Paulo. Por isso Paulo vai até Jerusalém e mostra que ele prega e como ele prega e a quem ele prega. E a liderança, então, Pedro, Tiago e João, abençoa a Paulo e Barnabé, fazendo apenas uma únicazinha recomendação. Lembre-se dos pobres. Lembre-se dos pobres. E Paulo diz que ele nunca se esqueceu disso. É interessante pensarmos nessa última afirmação. E eles me disseram, lembre-se dos pobres. Nesse final de semana, a mídia mostrou que durante a pandemia, nos últimos anos, 1% mais rico da população mundial enriqueceu mais ainda, enquanto que a parcela mais pobre empobreceu mais ainda. Por quê? Porque não estamos cuidando dos pobres. Note que não existe nenhum versículo, nenhum texto bíblico que proíba alguém de ser rico, que proíba alguém de ter bens. Nada disso, não tem nenhum versículo na Bíblia. Não é pecado ter, o pecado é acumular. Quando a pessoa acumula, ele deixa algumas pessoas sem nada ter. Por isso, o lembrete de Pedro a Paulo é tão interessante. Lembre-se dos pobres. Tem um versículo na Bíblia, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 10, que diz o seguinte, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é a raiz, é o amor ao dinheiro. É ele que é a raiz de todos os males. Por isso, como cristãos que somos, nós devemos pregar o Evangelho, devemos anunciar as boas novas do reino,
mas não esquecer dos pobres. Os pobres, como disse Jesus, nós sempre os temos entre nós. Por isso, devemos tratá-los com amor, com cuidado e ajudá-los. Não é usar a técnica da meritocracia, não, o pobre é pobre porque é vagabundo, não é. O pobre muitas vezes é pobre porque não teve oportunidades. E nós que tivemos oportunidades devemos ajudá-los. Por quê? É ordem de Deus. Que Deus nos abençoe, tenha uma boa noite. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá, fiquem em paz.